que é que eu não estou enxergando? Você já se perguntou isso? Já se fez essa pergunta? E essa pergunta? O que é que eu não quero enxergar? São perguntas diferentes, com respostas completamente diferentes. Porque quando eu me pergunto o que eu não estou enxergando, é algo que está acontecendo fora e eu não estou vendo, né? Eu preciso ver alguma coisa que não está revelada, não está ali. Por que é que eu não estou enxergando? Né? Pensando, por que é que eu não sei? Por que é que eu não sei o que está acontecendo? Vamos por aí. Se tem algo acontecendo fora, você consegue ver. A pergunta correta seria: o que é que eu não quero enxergar? Porque é aí que está o caminho. Não o que é que eu não estou enxergando. Porque se você enxerga, se você tem condições de ver, se a questão é a palavra ver, visão, e você enxerga, perguntar o que eu não estou enxergando é um pouco estranho, né? Eu gosto da gente esmiuçar para de fato aprender a fazer as perguntas, porque as respostas estão nas perguntas. Aprenda a fazer as perguntas certas. Eu comecei com esse exemplo do não enxergar porque a gente tem uma capacidade de responsabilizar os outros, o ambiente, o passarinho. Qualquer coisa que aconteça externamente, a gente tem essa capacidade de responsabilizar as coisas e não a nós mesmos. Então é estranho eu perguntar o que é que eu não estou enxergando, se eu sou uma pessoa que tenho a visão, né, que eu consigo enxergar. Quando eu me dei conta sobre isso, eu falei, nossa, então, a não ser que algo esteja escondido, né? Aí a pergunta é outra, o que é que está escondido? O que foi escondido de mim? Então a pergunta é outra, não é o que eu não estou enxergando. Se você acha que estão te escondendo algo, você pergunta exatamente aquilo que deve ser perguntado. Acredite nisso. As respostas estão nas perguntas corretas. Então, por mais que você queira uma resposta, a sua pergunta pode estar sendo a pergunta incorreta. Por isso que a resposta não vem, por isso que as coisas parecem não fazer sentido. E quando eu comecei a perguntar o que é que eu não estou querendo enxergar, ou o que é que eu não estou conseguindo enxergar, eu me fiz outra pergunta. Por que eu não estou conseguindo enxergar? E é importante eu dizer isso, as perguntas devem ser feitas em voz alta, E não é brincadeira, você faz essas perguntas em voz alta para que o seu sentido da audição, para que passe por ele, pelo filtro dele, do seu sentido da audição. O filtro da audição é diferente do filtro da mente, que é diferente do filtro dos olhos. E todos têm um filtro, todos têm. Principalmente se a gente não está assim alinhado com algumas questões em relação aos nossos preconceitos, aos nossos valores. Esses filtros sempre vão existir. Então se pergunte em voz alta, para que a sua audição possa começar a trabalhar também. E se você não tiver a resposta, faça outra pergunta, vai afunilando. Isso é um exercício e é maravilhoso você aprender a fazer isso. Vai afunilando a sua pergunta, vai trazendo para dentro. Porque se a dificuldade é sua de enxergar, não é o outro que vai ter todas as respostas. Tá dentro. Percebe esse movimento? Volta lá para dentro. Quando não tiver mais nada que ser cavado, cavucado, respondido ali dentro, aí você vai enxergar. Aí você vai enxergar. E você não vai ter dúvidas daquilo
que você está vendo, né? O que é que eu não estou enxergando? O que é que eu não quero enxergar? O que eu preciso enxergar? Por que eu não quero enxergar? Existe alguma coisa além de mim que está impedindo que eu veja? São tantas perguntas que você pode fazer a partir de uma única pergunta, mas aprenda a fazer as perguntas certas. E fazer as perguntas certas não é uma tarefa assim tão fácil, porque quando nós precisamos fazer as perguntas certas, quando a gente está numa situação onde a gente precisa usar essa habilidade de aprender a perguntar, geralmente a gente nunca está numa situação boa, né? A gente está sempre se defendendo ou se resguardando. Se você estiver numa situação dessa e você precisa aprender a fazer as perguntas certas, é essencial que você comece a exercitar para que essas situações também não cheguem nessas situações. Isso é muito bom, isso é um caminho também. Mas acontece de eu precisar saber perguntar. E para saber perguntar é um outro dom, uma outra habilidade. Mas nada vai ser mais eficaz do que você saber de fato perguntar aquilo que você quer saber. Sem medo, sem ironia, sem segundas intenções, sem fazer uma pergunta já querendo que a pessoa responda. Só pergunte. E pergunte de fato o que você quer saber. Sem mais nada. Mais nada. Eu comecei a treinar isso, né? Eu gosto de pôr as coisas em prática. E um ambiente que sempre me é favorável é quando eu vou numa festa e eu não conheço muitas pessoas. Porque, embora pareça ser o contrário, eu me sinto muito à vontade também com pessoas que eu não conheço, às vezes até mais à vontade. E eu estava exercitando isso, eu vou saber perguntar, vou saber fazer a pergunta certa. E eu fui tão fundo nisso que eu percebi que eu já sabia fazer uma pergunta com uma única palavra. Eu estava numa festa infantil com muita gente muito bacana, assim, sorrindo, muito cúmplice. E eu queria só uma informação e eu não queria mais nada. E eu cheguei num casal e perguntei, fiz a seguinte pergunta com essa entonação, né? Com essa vontade. Torneira. Eu só falei essa palavra, torneira. Desse jeito. E eu também parecia que eu tinha uma urgência nessa minha expressão. Eu falei, torneira. A pessoa respondeu, tá ali, tem uma também no banheiro. E me falou todas as torneiras que existiam. E foi ótimo, e foi rápido. Eu não perguntei, você sabe onde fica uma torneira que eu possa lavar a mão? Olha o tempo que eu ia perder. Dependendo de como você pergunta, você também consegue as respostas de uma forma mais eficaz. Mais do que a própria pergunta, é saber por que você está perguntando. Qual é a real necessidade dessa pergunta existir? Começa por aí. Eu estou perguntando algo que eu já sei a resposta só para a pessoa dizer que ela estava errada, que ela esqueceu? Pare de fazer perguntas desnecessárias. Seja objetivo no que você quer. E se você precisa que alguém mude um hábito, um comportamento ou uma forma de se relacionar, converse com a pessoa diretamente. Não use as perguntas assim em vão. Não vamos poluir o mundo com todas as nossas questões sentimentais, emocionais, mal resolvidas. Né? A gente pode começar por aí também. Então, quando você não faz as perguntas corretas que estão alinhadas às suas necessidades, quando você usa das perguntas ou para criticar, ou para ironizar, ou para qualquer outra coisa, você já não está perguntando. A
comunicação já está em outros lugares, né? Então, é uma conversa quase de louco, assim. As pessoas continuam conversando, falando coisas completamente diferentes daquilo que elas estão dizendo. Já perceberam? Então, entenderam que a palavra aqui não tem esse poder que deveria ter, mas não tem? Olha o que a gente faz. Pelo simples fato de não saber perguntar. Olha para onde tudo pode ir. Então, o mais difícil é a gente ter essa gestão emocional, né, do que está por trás dessas perguntas. E é mais fácil começar com a gente, aprender a perguntar as coisas para a gente. A gente não deve nada para ninguém, mas a gente pode saber fazer as perguntas para nós mesmos. Isso, nossa, já é um caminho muito bom. Depois de aprender ali fazer para nós mesmos, é para o outro. E sempre com esse lugar de sinceridade daquilo que você quer, do que precisa ser abordado. Aprenda a fazer as perguntas certas. Aí depois vem, né, da maneira, tem gente que acha que tem essa maneira. Se você está fazendo com o seu sentir, sendo sincero, já está valendo. Nossa, já está ótimo, já é muito bom. E às vezes a gente não pode ser sincero. A gente não pode, às vezes tem pessoas que a gente não pode ser sincero. Isso pode ser verdade, isso pode ser um julgamento seu. Você pode acreditar que você não pode ser sincero para se resguardar. Tudo isso pode acontecer. Mas o que é que está por trás desse lugar da não sinceridade? Por que você não pode ser sincero? Tá vendo? As perguntas voltam sempre para a gente. É mais fácil assim, quando a gente começa a se responsabilizar, até por isso, e não deixar, né, a responsabilidade para o outro. É muito bom saber se comunicar. É libertador.